Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Lembrando a você que todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, viu? Tem também o link do treinamento emocional, principalmente para quem está passando por término de relacionamento. Então, são 5 horas de aula, 5 horas de treinamento para você superar essa situação, essa sensação de vazio, essa coisa horrorosa, né, que insiste em permanecer, como se você então não fosse se libertar disso, não fosse conseguir sair dessa. E vamos então à pergunta de hoje, que foi deixada lá no YouTube. A pergunta dela diz o seguinte: eu queria saber como fazer para esquecer aquela pessoa que só me machucou, brincou com os meus sentimentos, me fez tanto mal. Já estou distante há 2 anos, não corro atrás, mas não consigo esquecer. Por favor, como conseguir? Minha querida, veja bem, aqui entra até uma questão de autoestima. Veja bem, se por isso que eu falo, olha, tá vendo? Acabei de falar do treinamento emocional, tem também o livro Teu Amor Próprio Te Salvou. É importantíssimo que a gente faça essas reflexões na nossa vida. Veja bem, olha o que você está dizendo. A pessoa só me machucou. A pessoa só brincou com os meus sentimentos. E é nela que eu vou continuar focada? É nessa pessoa que eu vou manter o meu foco, o meu pensamento, numa pessoa que me machucou, numa pessoa que me fez sofrer, numa pessoa que só brincou comigo. Então ela só brincou comigo, não me levou a sério, não levou a sério o meu sentimento. Então, minha querida, o primeiro passo é você tomar consciência disso e perceber, escuta, e eu tô focada, né? No seu caso, focada nessa pessoa. Por quê? É como se então, será que eu tô focada nessa pessoa? Por quê? Primeiro, eu tenho baixa autoestima? Como eu me vejo? Por que eu permiti? A pessoa só me machucava e eu estava ali. A pessoa estava brincando com os meus sentimentos e eu estava ali. Ou a pessoa, eu só fui saber e descobrir que a pessoa estava brincando depois. Ou, na verdade, a pessoa já estava me tratando mal, a pessoa me machucava e eu permanecia ali ao lado. Por que eu permanecia ao lado? Quem eu sou e o que eu mereço? Se eu tivesse que colocar, sabe, características de pessoas com as quais eu gostaria de me relacionar, não assim, alto, loiro, forte, sarado. Não. Quais são as características de um cara que um cara deveria ter para que eu possa ter uma relação saudável com ele? Entende, minha querida? Esse é um exercício que a gente tem que fazer. Quais são as características? Vamos para com aquela idealização de Hollywood. Ai, tem que ser o cara que desce, abre a porta do carro para mim. Para com aquelas idealizações hollywoodianas. Vamos para o mundo real e concreto. André, eu quero um cara que me respeite. Ah, essa é a primeira característica? É um cara que te respeita. Eu quero um cara que me valorize. Eu quero um cara que tenha consideração por mim. Eu quero um cara que venha, portanto, somar comigo, não é? Que ouça o que eu tenho a dizer, se importe com aquilo que eu estou falando, seja um apoio nos meus momentos né, nos momentos em que eu fraquejo, assim como eu serei apoio dele nos momentos em que ele fraquejar, porque isso é um relacionamento. Então, essas são as características que eu considero e que eu mereço. Porque, André, eu sou assim.
eu considero a pessoa, eu respeito, eu sou honesta. André, eu sou assim. Então, é isso que eu também mereço. Então, esse é o primeiro exercício. Todas essas características aqui. Quais eram as características que ele tinha com você? Porque veja bem, se ele só te machucou, você colocou desse jeito, ele só me machucou. Então ele não te respeitava, então ele não te considerava. Ele não te ouvia. O que você tem para falar pouco importa. Né? Então ele corresponde a alguém que você quer ou alguém que você não gostaria de ter ao seu lado. Ele corresponde a alguém que você não gostaria de ter? Então por que você está chorando pelo fato dele ter saído da sua vida? Você deveria estar celebrando. Você deveria estar soltando rojões. Então o questionamento é: por que eu me permiti ficar ao lado de alguém que tem as características totalmente contrárias do que eu considero que sejam características que alguém deva ter? Agora, se eu permaneci ao lado de alguém com tais características, aí é que tá. A pergunta então deve ser: por que eu permaneci ao lado de alguém assim? Eu que não estou me enxergando com o meu devido valor, ao invés de querer que o outro desenvolva valores, será que na verdade não é porque eu não estou vendo o meu valor? Gente, isso é muito sério. Às vezes a gente fica querendo que o outro desenvolva valores, quando na verdade a gente não percebe é que a gente não está percebendo o nosso valor. A gente está se enxergando de forma reduzida. É por isso que a gente então se nivela por baixo e fica com uma pessoa, ainda que essa pessoa não tenha valores desse jeito, não tenha valores que a gente sabe que são legais e que a gente mereceria. Ou a gente fica achando então que, não, esses valores aí é para os outros. Minha prima que é sortuda, olha o marido dela. Respeita, um homem honesto, um homem íntegro. Tá. Então, a sua prima é sortuda. Ela teve sorte ou ela teve postura? Ela teve sorte ou ela teve postura? Ela teve sorte de encontrar alguém assim. Veja bem, encontrar pessoas nós vamos encontrar sempre. Agora, permanecer ao lado delas é uma decisão nossa. Encontrar pessoas nós encontraremos sempre. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, meu bem. Agora, permanecer ao lado delas é uma decisão nossa. Por que eu decido, então, permanecer ao lado de um crápula? Por que eu decido permanecer? Porque eu não consigo. Não, tem uma diferença entre eu não consigo e eu não quero. Porque quando eu quero, e isso passa pelo processo de como eu me enxergo e do que eu mereço. Como eu me enxergo e de como eu mereço. A hora que você entender isso, minha querida, então agora você vai passar a celebrar a data do término, ao invés de ficar focada naquilo. Eu não esqueço, como se ele fosse o único homem que você amou na vida, o único que você vai amar. Aliás, não é? Amor, que é amor, ele tem que vir somar conosco e não, na verdade, nos machucar e nos tirar de quem nós somos, né? Nos diminuir, tirar a nossa dignidade. Então, na verdade, será que era amor ou, na verdade, era muito mais uma idealização por causa da minha carência, por causa de, naquele momento, eu estava com uma carência absurda ou com uma baixa autoestima monstruosa? É isso que a gente tem que sempre e constantemente rever na nossa vida. Se curtiu,
Dê um like, não saia do vídeo sem dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos, quantas amigas suas devem estar precisando ouvir esse tipo de situação, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, inscreva-se aqui no canal, não deixa de se inscrever não, tá? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.